laboratório ele foi inaugurado em 2014. O contexto desse laboratório, no primeiro momento, foi atender o setor aeronáutico e o setor aeroespacial, mas pelo dinamismo, né, do mercado e as demandas que vêm aumentando, a gente tem um atendimento muito forte também hoje para o setor de óleo e gás e para o setor de automotivos também. Então a gente é um laboratório multissetorial. Bom, aqui são equipamentos para fazer usinagem. Tá? A gente precisa preparar CDP, precisa preparar dispositivos para fazer ensaios. A gente consegue fazer tudo aqui. Tudo automatizado, uma CNC, uma fresadora CNC, temos um torno CNC também. Então assim, a gente consegue ter uma certa independência para poder fazer e projetar os dispositivos que a gente precisa utilizar nos ensaios. Essa máquina, ela é uma máquina de soldagem por atrito. Tá? O que acontece? Quando eu preciso fazer a junção de ligas metálicas, sem adicionar material novo, eu utilizo essa tecnologia aqui. Ela faz, por exemplo, esse tipo de união, onde eu coloco duas ligas, tá? E ela faz, na realidade, ela trabalha na mistura dessas ligas. Eu não chego a fundir o material, mas eu consigo amolecer, falando assim, em termos mais corriqueiros, eu consigo amolecer o material até um dado momento que eu consigo misturar os dois. Isso é muito utilizado para o setor aeronáutico, tem muita demanda para o setor automotivo, tá? E a gente está começando a desenvolver também para o setor de óleo e gás. Bom, preparamos os CDPs, a gente tem equipamentos aqui de fazer dispositivos, nós temos equipamentos para poder preparar o CDP, corte, CDP e a gente vem para ensaiar. Então tudo que a gente desenvolve, a maioria dos materiais que a gente desenvolve aqui são ensaiados aqui, isso no caso de CDPs, tá? Bom, essa sala aqui é uma sala para ensaios mecânicos, tá? Nosso laboratório, ele trata de materiais leves, mas materiais muito resistentes. Principalmente, aqui eu mostrei para vocês agora há pouco o exemplo de materiais metálicos, mas o grande forte desse laboratório são materiais compósitos. Tá? Então aqui a gente faz ensaios mecânicos para poder testar o material, avaliar a resistência, avaliar, digamos, o ganho de resistência que a gente tem com o material, uma vez ele produzido na forma de compósito. Tá? Bom, aqui a gente tem uma prensa que a gente trabalha com ela, a gente chama ela de SPF, né? Super Plastic Form. O que significa isso? Essa prensa ela trabalha em range de temperatura até 1000 graus e eu consigo fabricar esse tipo de peça com essa prensa. Na realidade, o que eu tenho? Eu tenho um molde, somente um molde fêmea, tá? Que com essa temperatura e dependendo de uma liga especial que eu utilize, eu consigo soprar um gás e na temperatura de conformação, né, eu estou falando de temperaturas próximas a 1000 graus, eu consigo fazer com que o metal ele adquira aquela forma do molde fêmea. Então esse aqui é um projeto que a gente tem com uma empresa aqui de São José dos Campos, tá? Para poder fazer tanque de satélite. Esse equipamento aqui é importante até frisar para vocês a forma que a gente trabalha, né? Esse equipamento aqui é de uma empresa aqui de São José dos Campos, a Fibra Forte. Tá? Ele foi colocado aqui para a gente usar em comodato, tá? E aí, assim, para estabelecer essa parceria que a gente tem com as indústrias aqui da região, a gente executa atividades aqui para eles, mas a gente consegue fazer outras atividades também para outros projetos de P&D. E assim, a gente acaba passando para eles inputs de que melhorar no equipamento. Eu como usuário digamos, mais voltado para a pesquisa, eu consigo passar para ele ter uma visão um pouco mais detalhada do que ele teria se tivesse isso na indústria. Porque a visão nossa acaba sendo uma visão também acadêmica, apesar de sermos um instituto de pesquisa. Aqui, geralmente a gente pede para o pessoal colocar jaleco, colocar aquele propé, mas no momento os equipamentos não estão em funcionamento, a gente pode entrar assim, sem problema. Essa área aqui a gente chama de sala limpa. É uma área com um controle de material particulado específico, tá? Para a tecnologia de material compósito, principalmente material compósito voltado para o setor aeronáutico. Esse aqui é um exemplo de um projeto que a gente teve
uma empresa aqui de São José dos Campos. Digamos, é uma prova de conceito em substituir material metálico por material composto. Então a ideia aqui era avaliar quais eram os desafios, né, da substituição da tecnologia do compósito, né, no caso aqui, substituindo a peças em metal. Isso aqui não era para ser feito assim, a gente nunca pensou em colocar isso aqui no ar. Digamos assim, avaliar quais são os desafios mesmo que você encontra quando você substitui o metálico pelo material composto. Quais os desafios, quais os ganhos, quais os problemas a serem enfrentados e colocar isso dentro da indústria. Parece uma peça de... É uma fuselagem traseira de um avião. Um pedaço de fuselagem. Assim, ela tem exatamente a dimensão da fuselagem traseira de um avião. O propósito desse laboratório, né, o propósito do Instituto é facilitar. A gente é um facilitador. Então, assim, toda a bagagem da universidade, a gente consegue colocar aqui. A gente está falando de pesquisadores que vêm diretamente da universidade. Para falar, aqui a gente tem uma pesquisadora da Unesp, que está aqui colaborando com a gente. Então, assim, é um ambiente muito rico em termos de conhecimento. E você consegue agregar o conhecimento da universidade e fazer esse conhecimento chegar até o chão de fábrica, até a indústria. Porque, assim, não que isso não aconteça diretamente, tá? Não é isso que eu estou colocando, mas diríamos que o Instituto ele tem essa função de ser o facilitador.